Deixa eu ver uma outra que eu tinha colocado aqui. Ah, tá. A gente teve. Eu joguei isso no grupo hoje mais cedo, né? E vários dos professores colocaram. Desculpa, Tá, pode só falar. te interrompendo, né? Quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda de quem é MEI no ano seguinte, a gente informa que a receita que ela teve, ela foi oriunda do MEI. Aí que a gente coloca o Tá. CNPJ, tá? Então também tem essa questão que a gente faz para que ele entre na parte de isenção. Então ele não vai pagar imposto em relação àquilo se a gente colocar que aquela receita foi oriunda do MEI. É porque senão ele pagaria imposto duas vezes, né? Ele já pagou o imposto pelo DAS do MEI, não vai pagar de novo. Entendi. Exatamente. Hoje eu joguei, que a gente ia ter a live aqui, né? E algumas pessoas mandaram algumas perguntas para nós. Eu vou ler aqui, elas ficaram um pouquinho mais longas, mas eu vou ler aqui para poder ter um pouco de contexto. Uma das pessoas colocaram assim: muitos anos atrás, tive uma empresa em sociedade com uma amiga, e quando decidimos fechar, ela pulou fora para não pagar os encargos e taxas desse fechamento da empresa. Eu também não quis assumir tudo sozinha, e assim ficou, ninguém pagou nada. Ela ainda tem uma empresa no nome dela. Então ela precisa fechar a empresa dela e pagar esses impostos todos, e logo ela não pode abrir uma outra empresa, ela não pode abrir um MEI agora, por exemplo. Não pode. Então, assim, a primeira coisa, ela precisa realmente encerrar essa empresa, tá? Porque ela continua gerando, mesmo que ela não tenha atividade nenhuma, ela gera débitos para ela, porque quando não são enviadas as declarações, vai só gerando multa. Então, vai gerando multa e tá lá. Então, ela precisa encerrar essa conta e ela não precisa obrigatoriamente pagar esses impostos, né, essas multas, né, dessa empresa que ela encerrou, para poder abrir um MEI. Mas se ela não encerrar, tem um cruzamento pelo CPF, que a pessoa não consegue abrir um MEI. Quando ela abrir, ela pode até fazer a conta dela Gov, ela vai acessar lá o site, né, que eu passei para vocês, para tentar abrir um MEI, mas vai aparecer uma mensagem que não vai ser permitido abrir um MEI para aquele CPF. Entendi. Então ela precisa fechar a conta anterior, o CNPJ anterior para poder criar um MEI agora. E para fechar, ela não obrigatoriamente precisa pagar, mas a dívida está lá, ela tem que pagar, assim que você tinha mencionado antes. Pode ir para o CPF e coisa e tal. Pode ir para o CPF, exatamente. Mas não impede, ter débitos não é impedimento para abrir um MEI. Ah, legal. Ter débitos não é ter valor em aberto não é impedimento. Legal, legal. E a gente teve uma outra pergunta que foi assim: já tenho o MEI aberto, quero tirar visto para os Estados Unidos e preciso comprovar a renda. Esse é o objetivo dela, quer comprovar a renda. Por isso pensei em abrir uma conta bancária jurídica. Sempre tive conta pessoa física no Santander, conversei com a gerente de lá e claro que ela sugeriu abrir por lá mesmo. Quero saber se vale a pena abrir no Santander com a gerente ou se tem algum outro jeito melhor para comprovar a renda. Eu acho, qualquer banco você consegue comprovar a renda, mesmo que seja um banco de conta digital, sabe? Eu acho que você tem que olhar a questão da economia mesmo, e essas contas digitais estão, sabe, Pix sem pagar nada, não tem despesa com manutenção, não tem tarifas, então DOC, TED, tudo gratuitamente, ilimitado. Então eu acho que super compensa você avaliar. Tem o Banco Cora, que eu super recomendo, é muito bom, meus clientes usam, Inter, Nubank, então tem vários bancos que eu olharia a economia mesmo, porque de qualquer forma é um banco que vai poder comprovar a renda com certeza. Não é que o Santander é ruim, é que o outro é de graça. Daí oferece os mesmos serviços que você precisa. Exatamente. Então, em questão de comprovação de renda, o que vai determinar é o extrato bancário, e todas fornecem. Beleza. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que deve ter uns 6 anos que eu não vou ao banco. É muita felicidade, porque eu odiava ir ao banco. Não, aquele negócio de ter que falar com o gerente, ficar lá 2 horas esperando. Odiava muito ir ao banco. Eu sou uma pessoa muito feliz depois das contas digitais. Uma outra pergunta que a gente teve foi assim: sou funcionária pública municipal e estou dando aulas particulares sem CNPJ. Não tenho alguém para abrir uma empresa por sociedade. Como posso ter uma empresa com CNPJ ainda sendo funcionária pública? Essa era aquela pessoa que eu cheguei a te mandar o PDF do contrato dela, que ela é funcionária municipal. Sim. Então, o que acontece? Funcionários públicos federais não podem abrir empresa. Então, já adianto. No âmbito municipal, aí deve ser verificado na legislação de cada município. No caso dela, você me enviou, né? Então, eu olhei, Americana, se eu não me engano. Então, lá tem o artigo 9º e 10º, né? Não, tá bem no artigo 160, se eu não me engano.
deixa bem claro lá que não é permitido. Uhum. Então, ela corre o risco de ser exonerada, não recomendo que ela abra de forma alguma. Então, o que eu recomendo ela fazer um cadastro na prefeitura e trabalhar como autônoma nessa outra atividade dela, né? Emitir recibos, que são RPAs, né? Ou a Uhum. nota fiscal pela prefeitura, e recolher como pessoa física mesmo. E aí ela mesma vai pessoalmente na prefeitura para poder emitir essas notas. Exatamente. É a Entendi. única Então, forma, porque então, até se ela dá, abrir, né? ela corre. Até dá, ela até consegue, porque o que acontece? Quem proíbe é aquela lei do maior para o menor, né? Uhum. Perante a Receita, lá nesse portal que eu falei para vocês, gov.br, empresas e negócios, lá tem muita informação. Então, lá deixa bem claro que funcionário público federal não pode. Então, por quê? Porque é um site que foi criado pela Receita. Então, no âmbito dela, Uhum. ela compete a ela mandar, compete a ela falar. Né? No que diz respeito ao âmbito municipal e estadual, eles podem seguir as regras federais, como podem ter as suas próprias. Então, pode ser que tenha Uhum. município que permita. Então, para isso, você Uhum. tem que verificar direitinho na prefeitura do seu município, porque ela pode abrir e depois ter algum cruzamento de dados ali na prefeitura e ela sofrer alguma sanção, ou até mesmo exoneração. Certo. Opa, certo. É, me fala uma coisa sobre os CNAEs. Na verdade, são duas perguntas em uma. Sobre os CNAEs, sobre aqueles códigos lá, né, das atividades que são permitidas por MEI. Primeiro, como eu faço para ver a lista dessas atividades, a lista atualizada dessas atividades? E segundo, se é que você já sabe isso de cabeça, porque eu imagino que sejam milhares de atividades, muitos professores também trabalham como professores de idiomas, também trabalham como tradutores. O tradutor, ou a atividade de tradução, ela pode entrar como MEI, ela precisa entrar como alguma outra forma? Como que é isso? Então, respondendo a primeira pergunta, lá no portal do gov.br, empresas e negócios, você vai lá na opção Quero ser MEI. Aí lá vai ter, assim, atividades permitidas. Então, lá você vai clicar e ali você consulta todas as atividades que podem ser MEI ou não, tá? Então, Uhum. ali você vai olhar essa questão da atividade. Em relação ao tradutor, ela é uma atividade já de cunho intelectual, então ela não está listada nessas atividades, tá? Então, nem se você quiser abrir como MEI, você não consegue, né? Você pode até criar uma conta do Gov, acessar, entra lá. Quando você colocar lá Uhum. na opção para pesquisar a atividade de tradutor, você não vai conseguir, tá? Entendi. Então, a forma que você vai poder trabalhar é como autônomo. Aí, como que acontece? Você vai na prefeitura, faz o seu cadastro de atividade econômica e ali você vai conseguir emitir a sua nota fiscal ou o recibo RPA. Tá, beleza. É mais fácil ir por aí do que, né, abrir uma ME, por exemplo, e ter muitos mais custos em cima disso. Isso, aí vai depender, se você é um freelancer, né, eu recomendo fazer isso. Agora, se você já presta serviço fixo para uma empresa, e normalmente elas preferem contratar pessoa jurídica, porque o custo e até mesmo o risco, né, de ser considerado veículo empregatício é maior quando contrata Uhum. autônomo. Então, muitas empresas não gostam de contratar autônomo por conta disso, tá? Tá. Então, aí elas até preferem contratar pessoas jurídicas. E nesse caso, eu recomendo você analisar. Por isso que eu falo, a questão da contabilidade, você sempre tem que conversar com o contador, porque cada caso é um caso, tá? Entendi. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou ler, tem várias perguntas aqui uau, tem várias perguntas aqui no chat. Deixa eu ir lendo aqui de baixo para cima, então. O Márcio colocou assim: sou sócio de uma empresa por onde declaro minha renda. Para abrir o MEI, basta sair da sociedade? E ao sair dessa sociedade, já estou liberado para abrir o MEI ou leva algum tempo? Não, saiu, processo foi finalizado, porque demora um tempinho, né? Mas Uhum. encerrou o processo, você já está liberado para abrir o MEI, com certeza. Beleza, beleza. E ele perguntou também se esse rolê do Pix, se ele já está rolando, esse cruzamento de informações, já é uma realidade. Sim, gente, assim, eu sou contadora, mas eu vou falar, eu tô do lado do empresário, tô do lado do empreendedor. O que acontece? Eu achei um absurdo. Eles decidiram, falou, olha, vamos fazer um comitê aqui, vamos reunir todo mundo, vamos conversar? Vamos, beleza. Olha, esse negócio de Pix não tá certo, não. Sabe por quê? O povo tá recebendo, não tá emitindo nota. Não, também acho, vamos cobrar imposto. Beleza. E multa e juro. Ótimo, perfeito. Só que aí eles decidiram que vão fazer isso desde janeiro. Entendeu? Eu achei isso muito louco. E tá assim, Entendi. então vai ter a fiscalização não só daqui para frente, como desde janeiro. Uau, que maravilha! E É assim, muito bom. lembrando que
que essa fiscalização ela é pelos estados, né, pelos fiscos estaduais. E ao meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho, ela é uma fiscalização mais ferrenha do que a Receita, né? É só a gente observar, a Receita, né, é o tamanho, é o tanto de contribuinte, então ela vai nos grandões. Os fiscos estaduais, eles já dão aquela pedradinha. É muito menor, né, o número de pessoas. A Vivian tinha colocado assim, a renda oriunda do MEI é receita não tributável na declaração de pessoa física. Foi o que você tinha mencionado antes, né? Ela é não tributável porque você já pagou o imposto dela antes pelo MEI. Exatamente. Certo. A Ana Luísa colocou assim, a tributação para notas enviadas para o exterior é diferente? Mesma forma. Só vai mudar quem vai tomar o serviço, né? Você vai colocar a descrição, mas não altera a tributação. Beleza. O que importa é que ela está fazendo daqui, né? Ela está emitindo a nota daqui, então vai ser da mesma forma. Tá. Exatamente. Beleza. O Guilherme colocou aqui, a gente já respondeu, né? Pode falar. É porque que acontece? Porque ela vai estar emitindo aqui e a Receita vai entrar aqui na conta aqui do Brasil. Então, seria interferência se ela estivesse mandando dinheiro para fora, alguma coisa nesse sentido. Mas ela vai receber aqui. Certo. O Guilherme perguntou aqui, a gente já tinha mencionado, o fisco iria checar minha conta pessoal. É o cruzamento total, né, de todas as informações que estão ligadas ao nome, ao CPF. Exatamente. Certo. E a Ana tinha posto assim, só o fato de ter o KNAI da... Só o fato de ter o KNAI da tradução nos KNAIs da empresa... Ah, tá, entendi. Pensa que tem uma empresa, né, tem o ME, ela já tem uma microempresa, e aí dentro do ME ela tem vários KNAIs, ela tem vários códigos de atuação diferentes. Alguns desses códigos são de aula mesmo, como professor, atividades de ensino, e ela também tem o KNAI de tradução. Aí ela está perguntando o seguinte, só o fato de ter o KNAI de tradução dentre os KNAIs da empresa faz com que o imposto da empresa inteira seja sempre o maior, lá de 28%, mesmo que eu não tenha emitido nota de tradução? No caso, ela é MEI? Não, ela já é ME. Não, o que acontece? Quando a gente é uma empresa ME, que a gente vai fazer o DAS, que é o imposto, a gente tem que informar a Receita de que ela é oriunda, né, da onde que ela vem. Então, ali que vai determinar o valor do imposto que você vai recolher. Então, a gente tem que colocar bem especificadinho, olha, da atividade tal, a Receita foi tantos mil, da outra atividade. Então, e aí ela vai calcular o percentual de imposto relacionado a cada atividade separadinho. Certo. Então, alíquotas diferentes vão gerar níveis de impostos diferentes dentro do mesmo mês da mesma empresa. Exatamente, que vai depender realmente, inclusive tem pessoas que não fazem essa segregação, que colocam a atividade errada, né, colocar a atividade que tem um imposto menor, isso é bem comum, né, tem gente fazer isso, mas aí já entra na elisão fiscal, não, a pessoa ela vai estar realmente fugindo da legalidade. Você tá... Não sei se vocês estão vendo o chat aí, Ana. Ela tá aqui assim, ai, que ótimo, porque a Ana não veio antes, quase paguei tudo a troco de nada. Nossa. Ai, meu Deus. Fabrini, conta pra nós. Não sofra.